tempo, o homem olha para o seu passado, em busca de respostas sobre o seu futuro. Durante toda a história, pessoas do mundo inteiro acreditaram que espécies superiores habitaram no planeta Terra. Diferentes culturas registraram episódios de comunicação de humanos com seres de origem extraterrena. Estes registros ganharam conotação mística, e os mensageiros cósmicos passaram a ser apresentados pela religião como entidades espirituais, seres imateriais. Mas qual é a verdade nisso? Será que a religião pode nos ajudar a entender o passado? No episódio anterior, nós demonstramos a organização do tabernáculo terrestre e descobrimos o mistério das legiões de Deus, os serafins, ofanins e querubins. Hoje, vamos continuar nossa viagem, comparando a Bíblia ao livro de Enoque, para descobrir quem são os anjos vigias, a ordem dos superanjos, e qual a relação desses mensageiros com a humanidade. Erroneamente chamados de arcanjos, os vigias são de fato os verdadeiros anjos, no sentido propriamente dito da palavra. Estes mensageiros foram estabelecidos como observadores, instrutores e defensores do universo. A restrita ordem dos vigias é composta por apenas 7 guerreiros com a função de representar e conectar as criaturas ao Criador. A Bíblia descreve um grupo de 7 indivíduos que foram designados para representar as famílias de Deus e todo o povo de Israel num tabernáculo. Esses representantes eram responsáveis por realizar a conexão entre todo o povo e o Senhor dos Exércitos. No tabernáculo terrestre, o grupo que representava e intermediava a comunicação entre o povo e o Criador era composto pelos príncipes das famílias de Levi, além de Moisés e os sacerdotes. De acordo com o capítulo 3 do livro dos Números, o príncipe dos Gersonitas era Eleazaf, filho de Lael. O príncipe dos Coatitas era Elisafã, filho de Uziel. E o príncipe dos Meraritas era Zuriel, filho de Abiel. O sacerdote Eleazar, filho de Arão, era uma espécie de coordenador dos príncipes das famílias da tribo de Levi e, portanto, era o responsável por toda a tribo. De acordo com o autor do livro dos Números, cada clã da tribo de Levi era liderado por um príncipe. Os 3 príncipes dos clãs de Levi, juntamente com Moisés, Arão e seus 2 filhos, formavam um grupo de 7 que vigiava o tabernáculo e todo o povo de Israel, simbolizando os 7 anjos vigias do tabernáculo celestial. Segundo o capítulo 21 do livro de Enoque, as funções dos anjos vigias são as seguintes. Uriel, um dos santos anjos, instrui o mundo e o Tártaro, que é o local onde os guardiões rebeldes foram aprisionados. Rafael, um dos santos anjos, orienta os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, exerce a vingança no mundo das luzes. Miguel, um dos santos anjos, foi estabelecido em defesa da humanidade, sobre o povo de Israel e sobre o caos. No santuário terrestre, Miguel era representado por Moisés. Saracael, um dos santos anjos, foi estabelecido como vigia dos espíritos, que induzem os outros espíritos ao pecado. Gabriel, um dos santos anjos, dirige os ofanins, os serafins e os querubins. No tabernáculo terrestre, Gabriel era representado por Eleazar, sacerdote filho de Arão, príncipe dos príncipes dos filhos de Merari, Gerson e Coate, e Rimiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de guiar os ressuscitados. Enoque, capítulo 21. Durante os primeiros séculos de vida na Terra, os vigias se faziam constantemente presentes, orientando a raça humana e intercedendo pela humanidade, junto ao Todo-Poderoso. 4 dos 7 vigias, além de serem designados para observar, especificamente a Terra,
também são responsáveis pelo contato entre o homem e o Criador, assim como acontecia no modelo do tabernáculo terrestre. Após a ascensão do Império Grego e a difusão de sua cultura pelo Oriente, os mensageiros vigilantes passaram a ser chamados de arcanjos. A palavra arcanjo não possui uma origem no hebraico arcaico, mas sim no grego e latim, o que por si só já demonstra que esse não era o termo utilizado originalmente para nomear os anjos vigias. Por outro lado, é possível notar que as outras 3 legiões celestiais são denominadas com termos no plural majestático, indicando assim suas naturezas divinas. O Velho Testamento e o livro de Enoque deixam claro qual é o verdadeiro nome da legião estabelecida na defesa do planeta Terra e do universo. Quando o livro dos Números nos apresenta o relato da rebelião dos 250 príncipes das congregações de Israel, que liderado por Coré, do clã dos Coatitas, que simbolizavam os querubins no tabernáculo da terra, questionaram a autoridade de Moisés e reivindicaram o posto de Arão e seus filhos. O autor está apresentando uma versão terrena da rebelião ocorrida no santuário celeste, iniciada dentro da legião dos querubins. Parte dos coatitas, que simbolizavam os querubins, guardiões do trono do Todo-Poderoso, iniciaram uma rebelião questionando a autoridade de Moisés e reivindicando a posição ocupada por Arão e seus filhos. Coré, Datã e Abirão lideraram uma rebelião, onde tentaram usurpar a posição de Arão, dos seus filhos e do próprio Moisés. Mas um buraco foi cavado no deserto, e Coré, juntamente com os rebeldes, foram jogados dentro e foram consumidos por fogo que caiu do céu. A rebelião de 250 príncipes das congregações de Israel, homens estabelecidos para guardar o povo e liderada pelo coatita Coré, simbolizou a rebelião dos guardiões que geraram filhos a partir de mulheres humanas. Quando os 200 guardiões, liderados pelos querubins, se rebelaram e trouxeram o caos sobre a terra, através da mistura genética, gerando filhos em mulheres humanas, foram os 4 anjos vigias, que guardam a terra, que saíram em defesa da humanidade. O livro do Gênesis aborda de forma muito sucinta esse fato. Diz que quando as pessoas se multiplicaram, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e geraram filhos. Também afirma que os nefilins eram os valentes, os heróis da antiguidade. Embora se faça uma confusão nesse texto devido a uma questão de pontuação, graças a uma versão bíblica, a versão da Sociedade Bíblica Britânica, nós podemos concluir que os nefilins não eram os anjos caídos, tampouco foram os filhos destes anjos gerados a partir das mulheres humanas. É no livro de Enoque, onde esse evento repugnante é apresentado em detalhes. Enoque narra a atuação dos anjos vigias, que observavam os acontecimentos, e a ação dos anjos rebeldes na terra. Foram os anjos vigias, os nefilins, que transmitiram as queixas dos homens ao Criador, e em seguida, receberam ordens para destruir os monstros gerados pelos anjos, e aprisionar os guardiões rebeldes. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor, e seus gritos chegaram ao céu. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. E eles falaram ao Senhor dos mundos. Então o Altíssimo enviou Uriel a Noé, o filho de Lameque, a quem anunciou o dilúvio. Tudo seria aniquilado em 120 anos. Ordenou que Rafael amarrasse o querubim rebelde Azazel, de mãos e pés, e o lançasse nas trevas, num buraco no deserto de Dudael, e que fosse coberto com pedras ásperas e pontiagudas. E a Gabriel disse o Senhor: levanta a guerra entre os monstros, para que na batalha se eliminem mutuamente. E ordenou que Miguel prendesse sem Jaza e os rebeldes, e exterminasse os filhos dos guardiões, para que a terra fosse purificada. De acordo com a Bíblia e o livro de Enoque, os nefilins foram os heróis e valentes que defenderam a humanidade da aniquilação promovida pelos guardiões rebeldes. Os nefilins constituem a legião celestial composta pelos 7 anjos mais poderosos do universo.
E diferentemente do que reza a teologia romana e neojudaica, o livro de Enoque deixa claro que os Nefilins não são seres caídos, mas sim escolhidos, separados e santos. A épica batalha dos Nefilins contra os guardiões rebeldes e suas criaturas ficou cravada na cultura da antiguidade. Entre povos que deixaram marcados em seus registros os relatos dos heróis da antiguidade, seres celestiais de outros mundos que vieram à Terra em defesa da humanidade. Além do Serafim, o Fanim, Queruvim e Nefilim, existe um grupo ainda mais seleto, denominado de mensageiros, ou anjos da presença. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Então não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para os amigos.